Boa noite, irmãos. Salve a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor. Amém? Vamos estar dando início ao nosso culto com a leitura do Salmo número 13. Nesse domingo, o Salmo a ser lido é o Salmo 13. Vamos estar lendo esse Salmo. Amém? Oração de fé ao mestre de cantos, Salmo de Davi. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta-te para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém, irmãos. Vamos estar orando nesse momento, entregando ao nosso Senhor esse culto que estará sendo feito e que Deus nos abençoe. Senhor Deus, nós entramos em Tua presença neste momento, Senhor, para entregar nas Tuas mãos este momento de culto, Pai, que será entoado para adoração ao Teu nome, Deus. Que o Senhor nos abençoe, fala aos nossos corações, use, Senhor, o ministro que estará pregando, Senhor, a Tua palavra, use, Senhor, os ministros de louvor, use-nos, Senhor, para que nós possamos estar aprendendo cada vez mais da Tua palavra nesta noite. Que o Senhor conforte os nossos corações e que possamos ter uma semana abençoada. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Vamos estar passando agora para a equipe de louvor, para possamos estar entoando louvores ao nosso Deus. Amém? Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ele tem cuidado de nós, queridos. Ele tem nos amado dia após dia. E o seu cuidado, a sua palavra não falha. Cabe a nós adorá-lo, bendizê-lo, em ajuntamento com o povo de Deus. Vem sombra sobre nós, teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Oh, santifica este momento, com a tua igreja que é teu povo. Faz caminho de paz, corre no meio
colocamos em Tua presença porque sabemos o Pai que temos, Pai de amor e de misericórdia. Senhor Jesus, que no momento que estamos passando, vivendo, Senhor, que sejamos a luz que caminha, ó Pai, levando, ó Pai, a Tua palavra. Senhor Deus, quando encontrarmos os oprimidos, os que são cegos, aqueles que se encontram doentes, que possamos, Senhor, representar a luz e o esplendor da Tua glória. Que o Senhor faça em nós o Teu querer e a Tua vontade, que o Senhor nos molde conforme a Tua benignidade. Bendito és, Deus, por isso nós te exaltamos, cantamos louvores a Ti, porque só existe um único Deus. Como luzeiro, Senhor, é que queremos ser neste mundo, pregando o Teu Evangelho, Senhor, com o nosso testemunho, Senhor, com as nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Tu que estás assentado no
Boa noite, meus queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa ser derramada copiosamente na vida de cada querido, de cada irmão nesta noite. Quero agradecer também o Rafael, que fez a abertura, aos irmãos que estiveram entoando louvores ao nosso Deus. E vamos ver o que o Senhor tem para nós, meus queridos, na palavra dele. Nós fizemos um propósito de ler ou de pregar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. No domingo passado, nós pregamos sobre a igreja de Éfeso, domingo retrasado melhor, e nesse domingo nós vamos pregar sobre a segunda igreja das 7 igrejas do Apocalipse, a igreja de Esmirna. E eu convido você, querido, a ler comigo o texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, versículos de 8 a 11, que diz assim a palavra do Senhor. Leiamos juntos.
Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Senhor, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, o privilégio de nos colocarmos aqui na presença do Senhor para ministrar a tua palavra, e pedimos a tua ajuda. Nós necessitamos, tanto eu que vou ministrar, quanto os irmãos que vão receber, nós precisamos. Nos ajude, por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Amém. Eu vi um comentário, uma palestra de um psicólogo cristão. Ele disse uma coisa interessante, contou um episódio da vida dele muito interessante. Ele disse que quando ele tinha 5 anos de idade, ele morava no interior, ele recebeu a visita de alguns parentes, a avó, algumas tias, e ele disse que ele estava lá no quintal com a família, com a avó, com as tias, e uma abelha picou o dedo dele. E ele disse que doeu muito, e ele chorou desesperadamente. Aí veio a avó, a tia, a mãe, com aquele mimo, adulando, tadinho do bebê, o dodói, e aquele negócio todo. Mas ele disse que aquela dor não durou muito tempo, passou rápido, porque eles passaram lá um remédio, e ele sentiu alívio, assim, total. Mas ele disse que o mimo estava tão bom, eles adulando ele, e dizendo, meu bebê, e aquele negócio todo, estava muito gostoso. E ele prosseguiu por um bom tempo chorando desesperadamente, fingindo que estava doendo para receber o mimo, para receber a adulação, o carinho dos seus parentes. E ele, como um psicólogo cristão, reformado, ele estava dizendo que foi a primeira vez na vida dele que ele percebeu que ele foi infiel. Ele disse que certamente que já tinha acontecido muito antes atos de infidelidade da parte dele, mas ele disse que essa foi a primeira vez que ele foi desonesto com ele mesmo, com as pessoas, que ele mentiu, que ele não foi fiel. Ele estava se referindo exatamente à depravação total que todo ser humano herdou do primeiro casal. Então ele começou a discorrer sobre essa questão, né, do pecado, da nossa falta de honestidade, de fidelidade, a começar por nós mesmos e depois para com as pessoas. Mas quando nós aceitamos Jesus, meus queridos, nós fazemos um compromisso de ser fiéis. Ser fiéis a Deus em tudo e fiel a Deus e a todos, ter uma vida transparente, uma vida fiel. E é exatamente a característica dessa igreja de Esmirna que nós vamos discorrer sobre ela. Jesus, essa igreja, essa e a igreja de Filadélfia são as duas igrejas que não sofreram nenhuma reprimenda, nenhuma exortação. Para Jesus, essas duas igrejas eram fiéis. Essa igreja procurava ser fiel em tudo para com o seu Senhor. A cidade de Esmirna era uma cidade muito antiga. Ela era a segunda em grandeza e tamanho, excetuando a capital de Roma. A primeira cidade, a maior cidade era Éfeso, e essa era a segunda. Assim como Éfeso, Esmirna tinha o templo construído para adorar o imperador. E como era uma cidade antiga e muito fiel a Roma, ela tinha ali também um templo para a deusa de Roma, para que ela também fosse adorada. Era uma cidade antiga, muito fiel a Roma, uma cidade rica, uma cidade depravada, idólatra, tanto quanto Éfeso, que oprimia os cristãos, a igreja ali. E não bastasse, ali havia uma colônia
de judeus, os judeus tinham uma sinagoga ali, os judeus somavam com os romanos na perseguição, na difamação aos judeus. É por isso que o Senhor vai falar pesado contra esses judeus, dizendo que eles não são judeus, que são sinagoga de Satanás, porque eles perseguiam. E essa igreja, queridos, era uma igreja pobre. Um local rico, uma cidade rica e uma igreja pobre. Depois eu vou explicar por que essa igreja era pobre. Mas a verdade é que ela era uma igreja fiel. Uma igreja muito sofrida, muita tribulação, muita difamação, muita tortura, muita perseguição, muita prisão. Mas ela era fiel em tudo. É impressionante como essa igreja era fiel. A igreja de Esmirna, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo fundou a igreja em Éfeso, ele passou 3 anos ali. A cidade de Éfeso era uma metrópole e nesses 3 anos Paulo fundou igrejas nas cidades ali ao redor. E segundo os historiadores, foi nesse tempo que ele fundou, que Esmirna ficava a 50 quilômetros de Éfeso. Então eles acreditam que a igreja em Esmirna foi fundada exatamente nessa época. Se o apóstolo João era pastor de Éfeso, o pastor de Esmirna era Policarpo, o bispo Policarpo, que foi queimado vivo pelo imperador, porque ele não recusou adorar o imperador. Então ele foi queimado vivo. E o imperador ainda disse para ele: olha, você é tão velho, por que você não amaldiçoa esse seu Jesus para evitar de você morrer numa morte dessa? E ele disse para o imperador: eu sirvo o meu Senhor há 80 anos. E ele sempre foi fiel, foi bom, me fez só o bem. Por que agora eu ia trair o meu Senhor, o meu Salvador? E assim ele foi morto em Esmirna, morto, queimado, por não negar o Senhor, pela sua fidelidade, representando a fidelidade de toda aquela igreja. É interessante, queridos, que não existe nenhuma das 7 cidades, ou 6 não existe, porque Esmirna existe até os dias de hoje. Ela existe com o nome Esmir, e ela é uma bonita cidade portuária na Turquia. Ela existe até hoje. Mas o que caracteriza essa igreja é a fidelidade incondicional em meio à provação. Apesar de toda provação, toda luta e tribulação, aquela igreja permaneceu fiel. E é por isso que eu quero falar hoje sobre fidelidade. O nosso tema é fidelidade. Nós vamos falar sobre fidelidade e o nosso título é Fidelidade Incondicional da Igreja de Esmirna. Fidelidade incondicional da igreja em Esmirna. Mas antes, vamos aprender com Esmirna e vamos ver uma radiografia da igreja. O versículo 9 desse texto que nós lemos é exatamente uma radiografia dessa igreja. Está escrito: conheça a tua tribulação, a tua pobreza. Aí tem um parênteses: mas tu és rico, se referindo à riqueza espiritual. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. A palavra blasfêmia aqui pode ser traduzida por difamação, por calúnia. O Senhor considera isso como blasfêmia dos judeus e diz que eles não são judeus coisa nenhuma, porque a palavra judeu significa povo de Deus. Como pode povo de Deus perseguir o povo de Deus? Então, isso aqui mostra o sofrimento daquela igreja, né? A tua tribulação, a tua pobreza, a difamação contra você. E é interessante que a igreja de Esmirna estava atravessando um momento de prova e o futuro prometia mais provas ainda, porque se você for ler o versículo 10, você vai ver que os verbos estão no futuro, prometendo mais sofrimento. Observa o versículo 10 ainda. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Está falando que eles vão passar por prisão e vão ter um sofrimento de 10 dias. Esses 10 dias, obviamente, não são 10 dias corridos. Isso é número simbólico, e 10 dias pode significar, certamente significa um tempo que tem começo e fim. É um período. E muito provavelmente é o período que vai até Constantino,
Porque quando o imperador Constantino assumiu o Império Romano, em 303 depois de Cristo, foi banida a perseguição, os cristãos não foi mais perseguido. E aqui está, vocês serão perseguidos num período de 10 dias. Então, os 10 dias pode ser isso. Aquela igreja fiel estava passando por várias provações, meus queridos. Mas que lições podemos tirar dessa igreja fiel? Como ser um cristão fiel no mundo de hoje? Será que temos como ser fiéis nos dias de hoje, assim como aquela igreja foi fiel naquele tempo? Vejamos então 3 áreas em que essa igreja foi fiel. Para Jesus ela foi fiel num sentido geral, mas vamos ver as 3 bases principais nas quais essa igreja foi fiel. A primeira área em que essa igreja permaneceu fiel foi na tribulação. Porque o Senhor disse, eu conheço a tua tribulação. Tornar-se cristão em Esmirna significava pobreza, fome, prisão, morte por meio de feras ou de fogo. Esse era o preço de ser cristão em Esmirna. Imagina nos nossos dias alguém pregar o evangelho, oferecer o evangelho e oferecer isso aqui para as pessoas, porque ser cristão em Esmirna era assinar um atestado de morte. Tempos atrás, eu encontrei um jovem amigo meu, ele chegou radiante e disse, eu agora sou crente, eu passei para a lei dos crentes, eu agora sou crente. E eu fiquei feliz e eu perguntei a ele, mas é sério? Mas que bom, você passou para a lei dos crentes, mas o que motivou você a passar para a lei dos crentes? Me conte isso direito. E ele disse, olha, é uma igreja fantástica. Eu conheci recentemente, mas nessa igreja, a pessoa passa para essa igreja e se torna rico. Essa pessoa não vai ter mais nenhum problema, não vai ter doença. Inclusive, eu vi testemunho de pessoas lá, de várias pessoas dizendo isso, que se passar para essa igreja, a gente fica rico, a gente não vai ter problema. Inclusive, tem uma placa, um cartaz na frente dessa igreja, pare de sofrer. E eu tive que sentar com esse jovem e explicar que esse não era o verdadeiro evangelho. Esse não era o evangelho da cruz. Tive que explicar e ensinar. Nunca mais eu ouvi, não sei se ele observou o que eu disse para ele, mas eu deixei claro para ele que esse não era o verdadeiro evangelho. Mas muitos pregadores hoje, pregam dessa forma, não o evangelho da cruz, mas essa igreja, ela propagava esse evangelho, o evangelho verdadeiro, e ela era fiel a tudo isso, a esse evangelho de cruz. Mas como entender o amor de Deus em meio à tribulação? Como entender que Deus me ama mesmo, passando por tantas provações, tanta tribulação, perdi um ente querido, um parente muito próximo, e acontecendo tantas coisas, e eu acreditar e crer que Jesus continua bom, que Deus é amor, que Deus deu seu Filho para morrer na cruz por mim. É isso que o Senhor quer que nós entendamos, que nós creiamos, porque essa é a verdade. Apesar de toda luta, de toda perseguição, Deus é maravilhoso, foi capaz de dar o seu único Filho para morrer no nosso lugar. Então é por isso que nós devemos ser fiéis a todo momento, em qualquer perseguição, porque o nosso Senhor é maravilhoso. Assim como os crentes de Esmirna, somos desafiados a cultivar uma fidelidade incondicional. Não tem nenhuma condição, é incondicional que deve ser a nossa fidelidade. Essa é a primeira dica para ser um cristão fiel no mundo de hoje. Fidelidade incondicional. Aconteça o que acontecer, venha a tribulação de onde vier, Deus é amor, Deus é maravilhoso, Deus nos ama e nós amamos o nosso Senhor. É isso que é fé, é isso que é fidelidade. Está certo, meus queridos, que nós sofremos nos nossos dias hoje provações, tribulações, angústias e todo tipo de tribulação, mas tudo que nós sofremos é fichinha perto do que esses irmãos de Esmirna sofriam. O reverendo Hernandes Dias Lopes, escrevendo sobre essa igreja, veja o que ele disse, ouçam, os crentes em Esmirna estavam sendo atacados e mortos. Eles eram forçados a adorar o imperador como Deus. De uma única vez, lançaram no alto do Monte Pagos 1.200 crentes.
Doutra feita, lançaram 800 crentes. Os crentes estavam morrendo por causa da sua fé. Hoje nós somos privilegiados, meus queridos. Hoje nós podemos pregar o evangelho, professar a nossa fé, entrar e sair, ir à igreja que nós quisermos. Hoje nós temos liberdade, nós não sofremos nenhuma perseguição. Se alguns crentes foram presos aqui no Brasil, embora eles queiram se passar por mártires, é porque eles aprontaram. Porque nós podemos ir e vir, pregar o evangelho, nós temos esse privilégio e muitas vezes nós não fazemos isso. Então, queridos, nós estamos vendo as 3 áreas nas quais a igreja de Esmirna manteve-se fiel. E a primeira, como nós vimos, foi a tribulação. Ela manteve-se fiel na tribulação. E tribulação aqui significa todo tipo de sofrimento, todo tipo de opressão, de angústia. E ela passou por tudo isso com fidelidade. A segunda área em que a igreja de Esmirna permaneceu fiel foi na pobreza. Tá certo que pobreza está relacionada com tribulação, mas eu coloquei num tópico específico aqui para nós ver porque aquela igreja era uma igreja pobre numa cidade rica. Pobreza aqui é falta de bens, de qualquer tipo de bens materiais, é escassez e muita escassez, mas ela foi fiel. É interessante que quando nós casamos, nós prometemos fidelidade ao nosso cônjuge, fidelidade na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza. Nós prometemos fidelidade. Imagina ao nosso mestre e Senhor, então. É a Ele mesmo que nós devemos fidelidade em todas as áreas, inclusive na pobreza. A pobreza material da igreja em Esmirna era provocada pelos saques e perseguições de judeus e romanos, queridos, que muitas vezes os impedia até de ter um simples emprego. Em Esmirna, a igreja não tinha proteção jurídica, não tinha proteção do Estado. Imagina, não tinha quem a defendesse, podia fazer o que quisesse. E aí juntava os romanos, juntava os judeus também, não seriam punidos. Imagina a situação dessa igreja. E se ela fosse recorrer ao Estado, o que ia adiantar? Seria pior para ela. Imagina o sofrimento. Então, com isso, não tinha outro jeito. Era difícil para eles arrumar um emprego, né, negociar, enfim, e sofria todo tipo de injustiça e tinha que sofrer calado, porque não tinha a quem recorrer. Eles eram pobres materialmente falando, mas Jesus disse que eles eram ricos. Jesus diz, mas tu és rico. Por que eles eram ricos? Porque o seu tesouro não estava aqui na terra, mas nos céus. Jesus aconselhou, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrói e o ferrugem come, e o ladrão rouba, mina e rouba, mas ajunteis tesouro nos céus, onde a traça não corrói e nem o ladrão rouba. Eles, com aquela perseguição, com aquela tribulação, eles estavam se enriquecendo para com Deus, se enriquecendo espiritualmente. A riqueza de uma igreja, meus queridos, não está no tamanho do seu templo, na renda dos seus membros, na posição social, no cargo que seus membros ocupam. A igreja de Laodiceia é um exemplo. A igreja de Laodiceia, ela mesma dizia, olha, nós somos ricos, e eles de fato eram ricos materialmente, falaram, nós não precisamos de ninguém, nós somos autossuficientes, nós estamos bem, nós somos ricos. E Jesus vira para aquela igreja e diz, vocês dizem que estão ricos e abastados, e nem sabem que são pobres, cegos e nus. Eu aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, porque a verdadeira riqueza está em servir o Senhor, em fazer a vontade do Senhor. Isso é acumular tesouros nos céus. A nossa riqueza deve ser para com Deus. A igreja de Filadélfia também era pobre e tinha pouca força. A igreja de Filadélfia era a igreja que, assim como a igreja de Esmirna, não sofreu nenhuma reprimenda, ela também era fiel. E Jesus disse o seguinte dessa igreja de Filadélfia, disse, olha, vocês têm pouca força, pouco recurso, vocês são uma igreja pequena, uma igreja de periferia, mas eu abri uma porta, eu escancarei uma porta para vocês. E porta que eu abro, ninguém fecha. E porta que eu fecho, ninguém abre.
Imagina Jesus chegando para você e dizendo, você tem pouca força, tem pouco recurso, mas hoje eu estou abrindo uma porta para você, uma oportunidade, estou escancarando uma porta hoje para você. Foi isso que ele disse para aquela igreja de Filadélfia, porque importa ser rico para com Deus. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O rico sem Deus é como uma folha que não tem estabilidade, que o vento de repente vem e carrega, e apanha e carrega e some com aquela folha. Então essas igrejas eram ricas, elas eram fiéis ao Senhor, a riqueza delas não constituía de bens materiais. Enquanto o mundo avalia os homens pelo ter, Jesus os avalia pelo ser. As pessoas te avaliam pelo carro que você anda, pelo sapato que você calça, pela roupa que você veste. Aí eles vão avaliar se você presta ou não, se você é rico ou não, pela aparência, pelo que eles veem de você. Mas Jesus te avalia pelo seu caráter, pela sua integridade para com Ele, pela sua honestidade. E aí Ele vai ver se você é rico ou pobre. É assim que o Senhor vê. Importa ser rico para com Deus, meus irmãos. Importa juntar tesouro nos céus. E poder dizer o que Pedro disse. Porque Pedro, ao chegar um paralítico mendigo diante dele, pedir uma esmola, ele olha para aquele mendigo e diz, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Isso é que é riqueza. Poder de Deus, a presença de Deus nas nossas vidas, nos nossos corações, isso é a verdadeira riqueza. Essa igreja nos ensina que devemos ser fiéis a qualquer preço, meus irmãos. O importante é ser fiel, porque sendo fiel somos ricos. Sendo pobres materialmente, somos ricos para com Deus. Hoje Jesus espera do seu povo fidelidade na vida, no testemunho, na família, nos negócios e na fé. Ser fiel até a morte, disse Jesus. Ser fiel até a morte não é ser fiel até você morrer, não, num período de tempo, não. Ser fiel até a morte é ser fiel mesmo morrendo, mesmo que te mate, seja fiel até a morte. Isso é que Jesus está querendo dizer. A igreja de Esmirna foi fiel em meio à tribulação, em meio a todo sofrimento. Ela foi fiel em meio à pobreza, porque era saqueada, era injustiçada, não tinha oportunidade alguma perante os homens, e fiel. Mas em terceiro, ela foi fiel em meio à difamação e à calúnia. Mesmo com difamação e com calúnia, ela permaneceu fiel. Ela era caluniada, difamada pelos judeus, porque como nós já dissemos, havia ali uma colônia de judeus, os judeus moravam ali, tinha uma sinagoga, e eles eram denunciados, eram arrastados para os tribunais, acusados injustamente pelos judeus. Aliás, os judeus começaram a perseguir os cristãos já em Jesus Cristo. Vocês lembram que eles arrumaram testemunhas falsas, mentindo contra Jesus, levou Jesus aos tribunais romanos e fez com que crucificasse Jesus. Logo em seguida, apedrejaram Estevão, mentindo contra ele, arrumaram falsas testemunhas e levaram diante dos sacerdotes. Paulo foi apedrejado, foi espancado, foi perseguido pelos judeus, e agora os judeus estavam ali. E Jesus disse, olha, tem uma galera aqui que se diz judeus, mas eles se autodenominam judeus, não são judeus. E a sinagoga deles é a sinagoga de Satanás, e eles blasfemam, porque eles perseguiam a igreja do Senhor. Então a igreja ali, ela estava sendo muito difamada, sofrendo difamação, sofrendo calúnia por causa dos judeus. E eu pergunto a você, meu amado, você está sendo difamado, você está sendo caluniado? Não se meça com a pessoa que está te difamando, te caluniando. Seja digno, seja fiel. Não pague o mal com o mal, mas entrega para Deus e continua fiel ao seu Senhor. Apesar da difamação, aquela igreja estava sendo difamada, mas ela permaneceu fiel e ela foi grandemente
é recompensada. Aquela igreja estava passando por prisões. No verso 10 diz: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulações de 10 dias. E Jesus conclui falando sobre a recompensa. Ele diz que essa igreja é rica, então ela deveria ter boas recompensas, não é verdade? Ele diz: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. A coroa aqui não é uma coroa de colocar na cabeça. A coroa era a recompensa, era a vida eterna. Parece uma contradição, né? Morrer para viver. Era morrendo que se vivia. Lembrei aqui da oração de São Francisco, que ele diz: é morrendo que se vive para a vida eterna. Essa vida é tão curta e a eternidade é tão longa, não tem fim. Quem ir para a eternidade é que é rico. Quem é rico? Qual é a definição de rico? Aquele que for para a eternidade. Ele ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Porque imagina a pessoa ser rico aqui nesse período curtíssimo de tempo, parece uma semana, um mês, a vida aqui tamanha, né? Quanto é curta, e encarar a eternidade no fogo eterno do inferno. Então isso não é riqueza. É por isso que eu digo para vocês que aquela igreja era rica. E eu não estou aqui entrando em contradição quando eu digo que o pobre aqui com Deus é que é o rico. É porque ele ganha a coroa da vida, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E ele continua com a recompensa. Ele diz: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Olha que recompensa, não sofrer dano da segunda morte. Você sabe o que é dano? O que é a segunda morte? A segunda morte é o lago de fogo. A segunda morte é a separação eterna entre Deus e o homem. É o inferno. É onde o diabo e seus anjos vão estar para sempre. E ele diz: você é rica, permaneça fiel na tribulação, nas calúnias, na pobreza, permaneça fiel, porque você não vai sofrer dano da segunda morte. Você vai receber a coroa da vida, que é a vida eterna. Então, queridos, vale a pena ser fiel neste mundo? É possível sim, nós procurarmos ser fiéis. Não vamos ser totalmente fiéis, porque estamos nesse mundo, sujeitos ao pecado, mas podemos lutar, podemos perseguir a fidelidade e procurar por todos os meios ser fiéis aos nossos cônjuges, à nossa família, ao nosso trabalho, à nossa igreja e principalmente a Deus. Essa é a palavra que eu queria trazer para vocês sobre fidelidade, baseada nessa igreja fiel, a igreja de Esmirna. Que o Senhor possa nos abençoar grandemente, e os avisos vão estar no final da programação, tá certo, queridos? E que o Senhor nos abençoe, que possamos continuar nesse período de dificuldade, de quarentena aí, sendo fiéis e prosseguir sendo fiéis até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe, que a graça preciosa do Senhor Jesus seja derramada abundantemente nos nossos corações, que o amor eterno do Pai possa estar com todos nós e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente na vida de cada irmão, de cada igreja que serve o Senhor na face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, queridos.